Moraes quer abafar a segunda parte da Vaza Toga, que saiu hoje, revelando o maior escândalo de abusos judiciais da história, que nós não podemos permitir que seja enterrado. E como tem muita gente que não teve o tempo de analisar isso, e a gente precisa trazer isso à tona, e precisa entender o que aconteceu ali, é isso aqui que eu vou mostrar para vocês. São as revelações de hoje do Michael Schellenberger, do Eli Vieira e do Davi Agape. Eles soltaram a continuação da Vaza Toga, mostrando abusos ainda mais horripilantes por parte de Alexandre de Moraes. Coisa verdadeiramente de ditadura. Só tem uma palavra para isso: ditadura. Olha aqui um resumo aí das revelações que você vai ver aí na tela. Vamos ler junto aí, ó. Exclusivo. Arquivos de 8 de janeiro. Novos arquivos vazados revelam que o Supremo Tribunal Federal Brasileiro usou ilegalmente postagens e redes sociais para encarcerar manifestantes pró-Bolsonaro. Agora, os arquivos de 8 de janeiro mostram que Moraes criou uma força-tarefa de inteligência secreta e ilegal que usou postagens e redes sociais para justificar a prisão de manifestantes não violentos. Moraes e a sua força-tarefa operaram através de um grupo secreto de WhatsApp que criava certidões de inteligência ilegais. Mas ele e a força-tarefa mantiveram manifestantes detidos enquanto realizavam varreduras nas suas redes sociais. Mas usaram o discurso online como base para a prisão preventiva. Mas negaram aos advogados o acesso às provas. Mas usaram ilegalmente um banco de dados biométrico para identificar manifestantes. Gente, olha aí o nível de crueldade e desumanidade. A chefe do gabinete de Moraes, a Cristina Kusahara, ela chegou a dizer que a PGR havia pedido liberdade provisória para vários dos presos 8 de janeiro, mas que Moraes não queria soltar nenhum deles até ver nas redes sociais deles se havia alguma coisa. Sim, você não ouviu errado. Moraes mandou vasculhar as redes sociais dos presos 8 de janeiro em busca de alguma prova dos crimes de opinião. Quem tinha opinião errada ia preso. Quem tinha opinião certa era solto. Em que tipo de regime do século XX que a gente via isso, hein, gente? Me conta aí nos comentários. Prender por opinião. Olha só isso aqui, ó. A PGR, Procuradoria-Geral da República, pediu a LP, liberdade provisória deles. Mas o ministro não quer soltar sem antes a gente ver nas redes se tem alguma coisa. Essa foi a mensagem postada lá no grupo de WhatsApp deles, da Força Tarefa do Alexandre de Moraes. Vejam ainda o que o Ayrton Vieira, um dos juízes auxiliares do Moraes, aquele que disse ao Tagliaferro, use a sua criatividade para fabricar provas para desmonetizar a revista OS. Veja o que ele, esse juiz Ayrton, escreveu em uma das mensagens. Olha aí comigo. Aspas, ele falando, em 1º de março de 2023, desculpa, aqui é a reportagem, aí ó. Em 1º de março de 2023, o juiz Ayrton Vieira enviou uma mensagem de despedida ao grupo de WhatsApp. Ele tinha acabado de encerrar sua função de supervisionar as audiências de custódia dos detidos 8 de janeiro. O juiz, encarregado de garantir a justiça e o devido processo legal, estava celebrando abertamente o resultado presumido. Aspas agora do juiz. Agora sim. Que possamos dar a cada um o que merece, a prisão. Imagine se tivesse lá uma mensagem do Moro, na época da Lava Jato, falando que possamos dar a cada um o que merece a prisão. Ia ser uma revolta, não tinha nada assim. Eles ficavam fazendo escândalo em cima de nada naquela tal da Vaza Jato, e agora vem um escândalo verdadeiro e eles fingem de morto. A imprensa não repercute. Aí some tudo. Aí ninguém tá nem aí. Mostra que não se tratava do que aconteceu, mas sim de quem estava, de quem se ocupava, de quem eles queriam soltar, de quem eles queriam reabilitar para voltar para a presidência. Olha aí, ó. O que escreveu então o Ayrton Vieira, como se a culpa já tivesse sido determinada muito antes de qualquer julgamento. Ah, olha só ainda como que operava essa força-tarefa ilegal do Moraes no TSE e no STF. Olha aí. Kusahara, transmitindo ordens de Moraes, comandava o grupo com rigor autoritário, exigindo velocidade e volume. Servidores do STF e do TSE participaram, incluindo Eduardo Tagliaferro, chefe da Unidade de Combate à Desinformação do TSE. A força-tarefa seguia um processo de 3 etapas. Primeiro, recebiam listas de detidos da Polícia Federal. Em seguida, consultavam ilegalmente o banco de dados biométrico do TSE, o GSBio, para identificar os manifestantes. Terceiro, e um dado, gente, o TSE não tem poder de polícia federal.
Ele não podia atuar, ele não faz investigação criminal. Essa era uma atuação totalmente ilegal do TSE, já vou mostrar para vocês. E aí depois, usando os dados para encontrar contas de redes sociais, a equipe produzia certidões que rotulavam cada detido como positivo, aqueles que permaneceriam presos, ou então negativo, aqueles que tinham chance de serem soltos. E agora, pessoal, olha que assustador. O sistema interno de classificação ideológica da equipe do Moraes para decidir quem era solto e quem ficava preso. Olha aí. Aspas, ó. Compartilhar postagens sobre protestos. Postar conteúdo pro Bolsonaro. Olha o critério que eles usavam para ver se o cara tinha que ficar preso. Compartilhar postagens sobre os protestos. Postar conteúdo pro Bolsonaro. Vestir verde e amarelo, cores da bandeira do Brasil, gente, que surreal. Não pode mais vestir verde e amarelo, que agora você fica preso. Seguir páginas de direita. Criticar o STF e Lula nas eleições. Participar de grupos de Telegram e WhatsApp. Retuitar conteúdo rotulado como desinformação. Quem diz o que é desinformação, né? Mas para eles vão decidir o que é desinformação, de acordo com a cara do cliente. Nada disso aí dessa lista é crime, nada. Em tempos normais, seria considerado exercício da liberdade de expressão e pronto, e ponto. Mas na democracia alexandrina, virou crime contra a democracia. E agora eu vou trazer para vocês um dos casos mais revoltantes de todos. Moraes prendeu um homem por 11 meses e 7 dias que nunca fez nada, apenas por fazer um questionamento na internet. Olha aí, aspas. Em um caso, a Força-Tarefa marcou um caminhoneiro, Cláudio Miro da Rosa Soares, por uma série de postagens no Facebook que criticavam Lula e questionavam a eleição de 2022. Acusado de tentativa violenta de abolição do Estado Democrático de Direito, o homem passou 11 meses e 7 dias na prisão sem nunca ter cometido um ato violento. Entre o conteúdo citado do caminhoneiro, um meme perguntando como esse cara conseguiu 60 milhões de votos depois que Lula foi vaiado no funeral de Pelé. Um comentário acusando os ministros do Supremo de serem vendidos e uma notícia republicada sobre fraude eleitoral com um comentário criticando Moraes. Segundo o cabeça de ovo Moraes, ninguém pode questionar? Vejam como a sanha persecutória do Moraes, o desejo dele de prender o máximo de pessoas possível, levou inocentes para a cadeia. Segue olhando aí, ó. Aspas. Segui aí na reportagem. Erros eram comuns. Uma mulher chamada Vildete foi erroneamente... deixa eu puxar aqui para vocês verem aqui, ó. Erros eram comuns. Uma mulher chamada Vildete foi erroneamente marcada como positiva. Minutos depois, a equipe percebeu que havia confundido com outra pessoa e mudou a classificação para negativa. A exigência de Moraes por resultados rápidos, disse Tagliaferro, significava que a força-tarefa tinha que cortar caminho. Eu posso entrar em todos os detalhes, disse ele, mas não vai atender à velocidade que vocês precisam. A mulher rotulada erroneamente como positiva era provavelmente Vildete da Silva Guardia, uma aposentada de 74 anos. Mesmo com a certidão corrigida, ela permaneceu na prisão e só foi solta 21 dias depois devido a uma grave hemorragia intestinal. Vildete foi mais tarde levada à sua casa para a prisão e, posteriormente, condenada a 11 anos e 11 meses. 11 anos e 11 meses. Mais de um ano depois, a avó continua atrás das grades, em uma cadeira de rodas, atrás das grades, com seus pedidos de soltura por motivos médicos repetidamente negados. Que surreal, parece que a gente está vendo uma distopia, um mundo inventado, um mundo cruel, um daqueles filmes de um ditador cruel. Gente, isso aqui sim, isso aqui é o maior atentado à democracia que o Brasil já viu. Isso aqui sim é o maior atentado à Constituição, ao devido processo legal e ao Estado Democrático de Direito da face da terra. Eu nunca vi tamanha ilegalidade, tanto abuso, um em cima do outro, contra tantas pessoas inocentes. É surreal. É difícil até de comentar isso. Isso aí deixa o nosso sangue fervendo de tanta revolta, indignação com a injustiça. Pensar em como pessoas simples, humildes, inocentes estão sofrendo esses abusos na mão de um carrasco. Vejam agora, gente, esse caso aqui de um homem que sequer estava no 8 de janeiro.
Olha esse caso desse homem que sequer estava no 8 de janeiro, mas que foi condenado por posts de 2018 criticando Lula e criticando o PT. Olha aí. Isso aqui é inacreditável. Olha aí. Ademir Domingos Pinto da Silva, um vendedor ambulante de 54 anos do sul do Brasil, nem sequer estava presente nos atos do 8 de janeiro. Ele chegou mais tarde naquela noite ao acampamento militar em Brasília para vender bandeiras e camisetas. A polícia o impediu de sair e ele foi detido. Ele foi classificado como positivo, não por qualquer ato de violência, mas por tweets de 2018, criticando Lula e o Partido dos Trabalhadores. Nenhum deles mencionava o 8 de janeiro ou mesmo a eleição de 2022. Sua certidão foi assinada pela Unidade de Desinformação e usada para justificar 4 meses de prisão e uma condenação criminal. Ele agora usa a tornozeleira eletrônica e é obrigado a prestar serviço comunitário. Seu advogado chamou o caso de uma mancha vergonhosa no Supremo Tribunal Federal e disse que ele foi condenado sem que um único ministro lesse o seu processo. E eu acredito piamente nisso, porque eles julgaram em bloco, eles pegaram todo mundo e falaram: as provas de um servem contra os outros, tudo contra todo mundo, foi lá e colocou todo mundo num buraco junto. Olha, gente, o tamanho da crueldade de Moraes. Moraes e o gabinete dele fizeram uma armação sórdida e mantiveram 149 mulheres presas por 2 meses até chegar a março de 2023, para que, no dia 8, dia da mulher, dia 8, dia da mulher, aí Moraes pudesse ser magnânimo, soltar todas, posar de herói, de clemente, de misericordioso, alguém cheio de compaixão, né? O que efetivamente foi feito pela imprensa. Depois, nossa, que magnânimo Moraes. Mas Moraes fez isso apenas por uma encenação. Olha aí, ó. Olha aí. Mas os chats vazados mostram a verdade. As mulheres foram mantidas na prisão por 2 meses extras para que Moraes pudesse encenar uma libertação e uma data simbólica. Que inacreditável! Usando as mesmas certidões positivas e negativas. Isso é surreal. Eu tenho dificuldade de engolir, de acreditar que alguém possa ter feito uma encenação dessa. Que ridículo, que absurdo, que cruel manter essas mulheres presas para esperar uma data simbólica para posar de herói. Como que esse juiz não é afastado, não é impeachado, não vai para a cadeia pelos seus abusos? Isso é absurdo, isso é horrível. Isso não é só errado juridicamente, isso não é só errado do ponto de vista de abuso. Isso mostra ali uma crueldade com as pessoas. Segurar a pessoa presa um dia a mais é errado, meses presa, para soltar e posar de herói no Dia da Mulher. Gente, olha o tipo de nível de pessoa com que a gente está lidando. E os outros lá endossando. Cadê vocês, ministros? Ergam as suas vozes. Vocês que dizem defender a justiça no Supremo Tribunal Federal, vocês têm que erguer a voz. Dizer isso é errado, tem uma linha, não pode passar disso, é absurdo. A imagem do Supremo não pode ser manchada por alguém que está praticando abuso atrás de abuso, atrás de abuso. Gente, isso parece psicopatia. Que crueldade. E como tem tanta gente ao redor do ministro embarcando nisso. Vocês estão entendendo por que o Bolsonaro foi preso hoje? Vocês estão entendendo? Porque agora, esse cara que mede a data, que está prendendo um dia depois da manifestação. Porque agora ninguém na grande imprensa está falando mais da Vaza Toga 2. Tá todo mundo falando da prisão do Bolsonaro. Vocês conseguem ver que é um cara que mede dia, soltou no dia da mulher e agora vai e prende Bolsonaro hoje. Vocês conseguem ver que não tem coincidência lá? Tem sim jogo político, tem sim contagem de datas, tem sim concatenação de fatos com objetivos políticos. Vocês conseguem entender isso? Mas a gente não pode deixar isso acontecer. A gente não pode deixar essa Vaza Toga 2 ser enterrada. Não podemos deixar esse assunto morrer. Não podemos deixar esses abusos passarem impunes. Nós temos que pedir incessantemente justiça o dia inteiro nas redes sociais para essas pessoas. Temos que relembrar o tempo inteiro do que aconteceu. Temos que falar desse assunto sem parar. Esse é o maior escândalo judicial da história do Brasil. Eu fui ouvido como especialista por essa reportagem incrível da Vaza Toga 2 e eu trouxe comentários jurídicos que vão te mostrar o que deveria acontecer com essa investigação. Olha só isso aí na tela, ó. Segundo ele, aqui é segundo o Deltan. Eles tinham me ouvido e eles publicaram colocando, segundo o Deltan, não há base legal para inserir a AED, essa Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE, em inquéritos criminais do Supremo Tribunal Federal, que se limitam ao suspeito ou réu, à Polícia Judiciária, ao Ministério Público e ao Tribunal. Ou seja,
Um inquérito, gente, ele é tocado por atores específicos previstos em lei. Não tem espaço ali para a ED. A ED não tem poder para isso, não tem atribuição dada por lei para isso. E a administração pública, diferente da pessoa privada, ela só pode atuar quando tem uma lei expressa que prevê. E segue. Deltan caracteriza o arranjo como uma espécie de PGR pessoal do Alexandre de Moraes, que alimenta com materiais os casos relatados pelo próprio Moraes. Deltan traça duas linhas de precedentes. Primeiro, Operação Satyagraha. A quinta turma do STJ anulou a investigação em 7 de junho de 2011 porque agentes de inteligência da BIM participaram clandestinamente de investigação de atos da Polícia Federal, comparando o esquema a uma polícia secreta e aplicando a doutrina da árvore frutífera venenosa. Ou seja, se você tem uma ED atuando e você vai aplicar o precedente desse caso anterior aqui, da Operação Satyagraha, você tem que anular o caso, porque existia aí uma polícia secreta, uma ED privada do Alexandre de Moraes, uma polícia secreta que não tinha poder para isso atuando. E aí, tribunais vão ser coerentes com os próprios precedentes? Vamos para o próximo aqui, ó. Em dezembro de 2014, o STF também anulou as buscas iniciais. Dallagnol afirma que o papel secreto da ED em inquéritos criminais é um paralelo direto. Servidores públicos agiram sem autoridade legal, o que deveria contaminar os casos. Segundo, a Operação Castelo de Areia. Em 5 de abril de 2011, a sexta turma do STJ rejeitou o caso, anulou o caso, após considerar as escutas telefônicas ilegais, porque a investigação começou a partir de uma denúncia anônima sem prova de corroboração independente. Para Dallagnol, a lição relevante é a censura do tribunal às razões ocultas, decidir com base em informações conhecidas dos investigadores do juiz, mas ausentes dos autos e inacessíveis à defesa. Por que, gente, isso aqui? Porque lá na Castelo de Areia, a origem da investigação era uma delação de um delator. Eram as palavras de um delator. Mas se ocultou isso, o juiz sabia disso, se ocultou isso e se apresentou como uma notícia anônima. E aí, aqui está dizendo que eu alego ainda a supressão de elementos potencialmente exculpatórios. Mas deixa eu só explicar um pouquinho melhor essa da Castelo de Areia ainda. Então, na Castelo de Areia, se usou uma notícia anônima para embasar uma investigação, mas existia uma delação que tinha produzido essa notícia. E isso ficou oculto da defesa. E aí o STJ derrubou essa investigação. Mais uma vez, a ED estava atuando sem o conhecimento das defesas. Estava produzindo certidões que não eram nem juntadas aos autos quando a certidão beneficiava o réu. Então existia ali fundamentos ocultos nas decisões, só eram conhecidos do juiz, do ministro, da ED, do juiz, do ministro, e não da defesa. Mais uma razão, se for aplicar o precedente, para anular o caso. Mais ainda, avança aqui comigo, ó. Dallagnol ainda alega a supressão de elementos potencialmente exculpatórios. Segundo ele, foram negadas aos advogados as certidões da ED, afirmando que não foram encontradas postagens incriminatórias nas redes sociais de certos suspeitos, pois os documentos não foram anexados aos autos do processo. Ele compara isso à regra Brady dos Estados Unidos, que exige a divulgação de material exculpatório. Aqui é o seguinte: se o Ministério Público, a polícia, tem provas de inocência, provas exculpatórias, tem que apresentar para os réus. E quando a certidão em relação aos réus, aos suspeitos, aos investigados, favorecia os investigados, não tinha nenhum material, nenhuma postagem ali incriminatória, isso não era juntado, o advogado não tinha acesso. Isso viola uma regra de ampla defesa, que nos Estados Unidos é consagrado num caso chamado Brady, em que se anulou o caso, se disse que era errado, que tinha conduta do promotor errada, misconduct, prosecutorial misconduct, ou seja, tinha uma conduta ilegal do promotor porque retirou prova de interesse da defesa. Gente, se existisse justiça, se existisse Estado democrático de direito no Brasil, tudo isso, todo esse processo deveria ser anulado. Tem que ser anulado. A gente tem que lutar para isso. Nós precisamos usar a nossa voz, ir às ruas, como a gente foi nesse domingo, eleger nossos deputados e senadores de direita, porque tudo isso só vai mudar com a ação cívica e política nossa. Não importa o quanto o Trump sancione Moraes, eles já mostraram que eles não vão retroceder, eles vão ficar dobrando a aposta, como num jogo de pôquer maluco, em que o cara, mesmo com mão ruim, o cara vai lá e dobra a aposta. E quem paga o preço é o Brasil.